Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 12. Meus irmãos, nós temos visto a obra de Deus pulsando em muitos lugares para a glória de Deus, as pessoas animadas, felizes, trabalhando como vocês trabalharam bastante essa semana. Quarta-feira, quando eu cheguei, já tinha muitos irmãos trabalhando aqui, até eu mesmo comprei um paletó, foi muito bom para mim, deu certinho, um preço bom, já paguei. E ontem também, né, esses eventos, ontem eu não vim, já estava em outro evento, fui falar numa conferência, primeira conferência teológica de um seminário, uma igreja em Caporã, na Paraíba. Soube ontem mesmo também outra boa notícia da obra de Deus. Um casal de amigos está indo morar em Guiné-Bissau. Ele é de Guiné-Bissau, o pastor Rolando conhece, Augusto e Priscila, não sei se mais alguém aqui conhece. Priscila é brasileira, Augusto Ambrósio estudou comigo no seminário, nós cursamos o mestrado juntos e trabalhamos juntos. E depois de 15 anos aqui no Brasil, ele nunca voltou à Guiné, nunca voltou lá, tá? Está indo morar agora com a esposa dele e dois filhos. Então, a obra de Deus está pulsando no mundo. Os crentes estão evangelizando, trabalhando, prestando assistência aos irmãos, à comunidade, sendo relevantes na igreja, no bairro onde Deus nos plantou. Mas, infelizmente, isso é apenas uma parcela do que tem acontecido na igreja de Deus. Muitas igrejas estão completamente perdidas, desnorteadas, envolvidas num sistema onde, na verdade, a estrutura, ao invés de servir ao povo de Deus, é o povo de Deus que serve à estrutura, ao sistema. Então, como ter uma igreja biblicamente saudável, uma igreja sã? O apóstolo Paulo passou a utilizar a expressão doutrina sã nos últimos anos de sua vida, nas últimas 3 cartas que ele escreveu. Na sequência foram 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, foram as últimas 3 cartas que Paulo escreveu, pelo menos das que entraram na Bíblia, né, das cartas canônicas. Isso se deve, essa mudança ou acréscimo no seu vocabulário se deve certamente à companhia do Dr. Lucas, o médico amado da igreja primitiva. Os médicos naquela época eram muito odiados. Então, quando a gente lê lá em Colossenses capítulo 4 que Lucas era um médico amado, era um destaque muito grande. Ele não somente não era odiado, ele era amado dos irmãos. E os médicos eram muito odiados porque muitos hoje também são odiados pela mesma razão, porque não se preocupam na cura, não se preocupam no paciente, com o paciente se preocupam apenas em receber o dinheiro e atender e prescrever medicamentos. E naquela época, 2000 anos atrás, era bem mais complicado ainda do que é hoje. Então, com Lucas, Paulo aprendeu essa questão da sanidade e começou a dizer que a doutrina deveria ser sã. E o que é uma doutrina sã? É um ensinamento saudável, é um ensinamento contrário do ensinamento doente. Sã também tem relação com higiene. Doutrina sã é uma doutrina limpinha, higiênica. Quando nós queremos lavar nossa casa, nós usamos, além da água normal, uma água que limpa mais forte, que é a água sanitária. E aí a gente limpa tudo, enfim, e fica tudo limpinho. Então, como ter uma igreja sã? É o nosso tema hoje. O texto bíblico diz: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes,
que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes, pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo, pastor ou presbítero, tá? Dá no mesmo aí, seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, principalmente aqueles judeus que estavam na igreja. É preciso fazê-los calar, pois, motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Amém. Essas foram as instruções paulinas a Tito. Tito recebeu essa carta quando estava na ilha grega de Creta, que foi o primeiro lugar para onde Paulo e Barnabé foram evangelizar, quando o Espírito Santo disse: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles foram para a ilha grega de Creta, foram para Chipre, depois passaram por Creta e plantaram igrejas. Mas o povo daquela região era um povo difícil. Paulo faz uma exceção aqui no versículo 12, dizendo que um mesmo dos vossos profetas, em algumas traduções diz um dos vossos poetas, dá no mesmo, tá? Porque aqui o profeta não é um representante de Deus, mas um representante do povo, é uma exceção da palavra profeta, disse o seguinte sobre os cretenses. Ele está se referindo a um filósofo que viveu no século VI a.C., chamado Epimênides. E Epimênides, que era de Creta, chegou a escrever o seguinte, o que está no verso 12: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Imagina ter que organizar igrejas, deixar tudo nos conformes entre um povo que era assim, completamente insubordinado. Então, irmãos, essas coisas são pecaminosas e Paulo instrui seu filho na fé, Tito, um bispo experiente, a colocar ordem na igreja. Então vamos ver 5 questões que eram necessárias serem feitas e ainda hoje são necessárias para que a igreja seja uma igreja sã. Em primeiro lugar, Tito deveria estabelecer uma liderança eclesiástica sã. Foi por isso que te deixei em Creta, diz o verso 5, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Todas as igrejas do Novo Testamento tinham mais de um líder. As palavras pastor, presbítero e bispo significam no Novo Testamento basicamente a mesma coisa. Tem uma pequena diferença que na verdade ficou tem uma nova conotação com o passar dos anos, mas no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, significava a mesma coisa. Então isso era necessário que em cada cidade, ou seja, em cada igreja, Tito estabelecesse presbíteros, líderes, para orientar a igreja. Mas como esses líderes deveriam ser escolhidos? Aqui nós temos a relação de 20 características, que eu resumi ainda, né? De acordo com a própria carta, como devem ser escolhidos os líderes da igreja. Primeiro, deve ser alguém irrepreensível. Segundo, marido de uma só mulher. Terceiro, deve ter filhos crentes e obedientes. Para que a palavra de Deus e a liderança do povo de Deus não seja escarnecida. Quarto lugar, deve ser alguém humilde. O texto bíblico, não arrogante. Não pode ser alguém que se acha melhor que os outros.
Na verdade, deve ser o contrário. Deve ser alguém que serve a todos. Quinto, não inclinado a brigas. Sabe aquelas pessoas que adoram uma briga, uma confusão, não servem para ser líderes na igreja. Precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Não dado ao vinho, não violento, não ganancioso ou não amante da prata. Realmente, entre os incrédulos, e em algumas igrejas é até verdade, que acontece que todo o dinheiro que entra na igreja vai para o bolso do pastor, e que a motivação de muitas igrejas existirem é unicamente a motivação financeira. Mas essa não é a motivação bíblica, nem é a nossa motivação aqui, nem é a motivação da verdadeira igreja de Deus. É claro que precisamos de dinheiro. Isso aqui não é doado. Nós que sustentamos isso aqui com as nossas ofertas, nossos dízimos. Mas o líder não deve ser alguém ganancioso, alguém que quer enricar através da igreja. Pode querer enricar, não tem problema nenhum, com outros meios. Tem que ser hospitaleiro, sobretudo naquela época, porque as igrejas não se reuniam em templos, as igrejas se reuniam em casas. Os templos cristãos começaram a ser construídos apenas no século IV, quando o imperador romano Constantino se converteu. Se ele se converteu de fato, Deus o sabe. Aí começaram a ser construídos os primeiros templos, mas as igrejas eram as salas da casa, como nós temos nos PGNs hoje em dia. Então há de se imaginar que tinha que ser casas grandes, né? Amigo do bem, sabe aquela pessoa que a gente diz, fulano é do bem, ele gosta sempre de ajudar, sempre está disposto. Como alguém falou sobre o Wilson aqui um dia desses no grupo, né? Está sempre, não foi no aniversário dele, né? Está sempre disposto a ajudar, está sempre servindo, e ele é assim mesmo. Sóbrio. O líder não pode ser alguém que tem uma mente confusa, que não sabe ensinar com clareza, que não sabe conversar com as pessoas com clareza, que não dá ordens com clareza, que tem a mente confusa. Precisa ser alguém sóbrio. Seja o pastor, seja o presidente da JNI, seja o líder de qualquer departamento. Na verdade, a sobriedade serve para qualquer tipo de liderança, não somente na igreja, mas é uma exigência na igreja. Sóbrio, justo. O líder cristão não pode ser alguém injusto ou partidário. Não, eu vou disciplinar fulano porque ele é pobre, mas eu não vou disciplinar cicrano, porque o dízimo de cicrano, você já viu quanto ele dá? Já imaginou se eu disciplino ele cisma de sair da igreja? Nós vamos perder muito dinheiro. Não pode ser alguém que pensa assim, mas infelizmente há muita gente que pensa assim. Não pode ser alguém partidário, tem que ser alguém justo. Falaram isso, aconteceu isso, vamos ouvir os dois lados, vamos agir com justiça. Tem que ser alguém piedoso. Piedoso é alguém que é santo. A palavra pio significa santo, tanto em latim quanto em português. Só que nós não usamos muito a palavra pio em português, né? Cai em desuso. Então existe, né? Existe o Papa Pio X, Pio XI, tem um colégio, né, de uma pessoa, Pio XI, enfim. Pio é o contrário de ímpio. Ímpio é alguém que não serve a Deus. Alguém que serve a alguém pio, ou alguém piedoso, alguém que tem uma vida de caminhada com Deus. O pastor ou o líder não pode ser meramente um fabricante de sermões, alguém que somente é um burocrata, que resolve, organiza, administra as coisas, sabe realizar retiros, mas que não tem uma vida com Deus. Não, tem que ser alguém que tem uma vida com Deus. Tem que ser alguém equilibrado. De tempos em tempos, irmãos, surgem modismos na igreja cristã, como por exemplo surgiu uns anos atrás a ideia da adoração extravagante. Não, mas Jesus não era extravagante? Não, ele era equilibrado. Quando tinha que fazer, ele fazia o que tinha que fazer. Ele trabalhava quando tinha que trabalhar, dormia quando tinha que dormir, ensinava quando tinha que ensinar, e chutava as mesas do templo quando tinha que chutar. Fez isso pelo menos 2 vezes. Mas ele era equilibrado. Os apóstolos são uma vida de equilíbrio, não alguém desequilibrado. Eu estava falando isso ontem
Aí um pastor disse assim, que estão fazendo agora jejum de urinar. Eu tive a mesma reação. Como é isso, pastor? É alguém que diz assim: eu vou passar 12 horas sem urinar, para a glória de Deus. Vai pegar uma infecção urinária, vai ter problema renal, o cérebro já foi afetado, o próximo órgão vai ser os rins. Meus irmãos, a gente se espanta, a gente até ri, mas é assim que dá. Eu ando, por conta dos seminários, eu tenho contato com pessoas de tudo quanto é igreja, irmãos. Tudo quanto é bizarrice, o pessoal pergunta em sala de aula. Um tempo atrás, vocês já ouviram falar do jejum dos sentidos? Quem já ouviu falar? Dos 5 sentidos. Então tem gente que faz assim: hoje eu não vou enxergar, vou passar o dia, vou dedicar minha visão a Deus. Aí pegava a faixa, assim que acordava, amarrava, passava o dia feito um cego dentro de casa. Meus irmãos, o único tipo de jejum que a Bíblia ensina é o jejum de alimentos. Não tem jejum de videogame, de televisão, de Coca-Cola, de bolo de chocolate. É jejum, isso é dieta. O jejum é de alimento, que é a causa necessária para sobreviver. Os outros tipos de jejum, nenhum deles tem base bíblica, nenhum. Então veja só, tem que ser alguém firme na palavra, equilibrado e firme na palavra, porque vai ter que ensinar a esse povo de hoje, que é melindroso, que é difícil, que é cheio de besteira, a verdade da palavra de Deus. Então vocês não sabem como tem ficado cada vez mais difícil dar aulas em alguns seminários. Tem muitos seminários, graças a Deus a maioria, que ainda é uma bênção, mas já mudou muito o perfil de quando eu comecei para agora. Tem que ser alguém capaz de exortar pela sã doutrina. Então a exortação não é pela vontade do pastor, do líder, mas é pela sã doutrina. Tem que ser capaz de convencer os opositores. Um pastor não pode ser alguém que não tenha capacidade de convencimento. Um líder da igreja não pode ser alguém que não tenha capacidade de convencimento. Tem que saber argumentar. Veja que não são poucas as exigências. Tem que ter uma conduta exemplar em tudo, conforme o capítulo 2, versículos 7 e 8. Conforme também o capítulo 2, tem que ter integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensibilidade na doutrina. Agindo assim, ninguém poderá falar mal do líder. E em 20º lugar, fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Tem que falar a palavra de Deus, exortar, que não significa repreender, significa animar o povo, mas também repreender, e tem que ter autoridade para fazer isso. Não é autoritarismo, é autoridade dada por Deus e reconhecida pela igreja. É verdade. Jesus disse que das crianças de peito é que são o perfeito louvor. Como? Se elas não sabem cantar. É assim, ela está louvando a Deus. A gente pensa que é dos cantores mais afinados, que tem a técnica vocal melhor. Não, Jesus disse que não é. É das crianças de peito, das que nem sabem cantar. Meus irmãos, esses são os critérios para que a liderança da igreja seja estabelecida, para que nós tenhamos uma igreja saudável, uma igreja sã. Mas quais são os critérios contemporâneos para a escolha de pastores? Em muitas igrejas são pelo menos 3. Performance no púlpito, alguém que praticamente faz chover, né? Tem uma retórica impecável e tal. Bom, se retórica por retórica, eu prefiro ouvir Silvio Santos. Eu não conheço ninguém que tenha retórica melhor que Silvio Santos. Nunca vi até hoje. E eu já vi muita gente, viu? Mas não é cristão. Então a performance no púlpito não é critério bíblico para escolher um líder ou um pastor. Não é. É claro que é bom alguém que sabe, que domina a oratória, que sabe falar bem, mas esse não é o critério. Em outros lugares, os diplomas
são as exigências para escolher um bom pastor. Irmãos, graças a Deus não me faltam diplomas, mas esse não é um critério bíblico para a escolha de pastores, para a escolha de líderes cristãos. Opa, acabou aqui. Esse não. Esse não é um critério bíblico. O único critério bíblico que tem alguma relação com a academia, com relação acadêmica, é que tem que ser apto para ensinar, tem que conhecer bem a doutrina. E não é preciso ter diploma para saber isso, não. Alguém pode ser autodidata e estudar em casa, como eu conheço muitos obreiros que nunca cursaram, tiveram aula no seminário e são pregadores muito melhores do que eu. Eu conheço muitos, e nessas viagens que eu faço por aí, nessas conferências, nessas aulas que eu vou dar pelo interior da Paraíba, de Pernambuco, eu já conheci muito obreiro que prega muito melhor que eu e que tem mensagem de Deus para dar, porque vive em comunhão com Deus. Essa é uma exigência errônea da igreja contemporânea. Errônea. A Bíblia não exige diploma de ninguém. E tem mais. Para aprender a ensinar, há um dom espiritual que é o dom de mestre. Deus pode dar esse dom a quem Ele quiser. Alguém que se esforce, que busque e recebe. Continua com isso? Obrigado. Deus pode dar o dom para quem Ele quiser. Com isso, eu não estou dizendo que nós devemos fechar os seminários. Não, eu acabei de anunciar um curso aqui. Eu dou aula em seminários, eu estudei em seminários. Estou terminando ainda algumas pendências do doutorado. É um caminho bom. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, esse não é um critério para a escolha pastoral. Em terceiro lugar, primeiro, performance no culto. Segundo, diplomas. Em terceiro lugar, dinheiro. Em muitos lugares, obreiros são levantados, pastores são levantados porque tem muito dinheiro. E o pastor coloca ele para ser pastor, para ter um cargo importante na igreja, porque o dízimo dele é muito alto. Ou só sou eu que conheço essa realidade aqui? Eu já vi muita gente assim. Isso acontece e até Jesus voltar isso vai continuar a acontecer, infelizmente. Mas essas pessoas não preenchem esses requisitos bíblicos. Pagarão um alto preço diante de Deus, tanto os que foram escolhidos quanto os que escolheram de acordo com critérios meramente humanos. Como devemos fazer para ter uma igreja sã? Em primeiro lugar, escolhendo uma liderança eclesiástica sã, saudável. Vamos escolher líderes de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa na palavra de Deus. Em segundo lugar, Tito deveria falar o que está de acordo com a sã doutrina. Tito 2:1 diz isso. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. E esse parágrafo é muito interessante, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, porque fala sobre os relacionamentos que o líder tem que ter com os diversos grupos da igreja. Por exemplo, com os homens mais velhos, o pastor deve exortá-los para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios. Mais uma vez a palavra sóbrio aparece na carta. Sadios na fé, no amor e na constância. Tito 2:2. Com as mulheres mais velhas. Tito 2, do 3 ao 5. Os pastores devem ensinar as mulheres mais velhas da igreja, para que essas ensinem as mulheres mais novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no trabalho do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Eu fico abismado quando eu sei que os rapazes e as moças estão querendo se casar. Um dia eu quis me casar também, não quero mais me casar porque já sou casado, mas estou muito feliz, graças a Deus. E a moça não sabe cozinhar. Eu tenho perguntado nos seminários às irmãs o seguinte, vou perguntar a vocês também:
as irmãs, só as mulheres. Vocês acham que um homem que não sabe trocar pneu de carro é menos homem? Falem a verdade, não vem para mim não, para cima de mim. Que conversa é essa? Os homens, o que é que acham? Sim ou não? Sim. Homem tem que saber trocar pneu de carro. Quando for o pneu do teu carro, quem é que troca? É você? Aí, diferentemente da resposta de vocês, a maioria dos lugares quando eu pergunto, as mulheres dizem: é menos homem mesmo. Aí eu pergunto: e as mulheres que não sabem cozinhar são menos mulheres? Não. Que conversa é essa? Qual é o critério aí, irmãos? Irmãs, eu pergunto. Eu, Bruno César, estou dizendo vocês não, cada um casa com quem quiser. Eu jamais casaria com uma mulher que não sabe cozinhar. Jamais. Vocês não me conheceram antes. Eu pesava 53 quilos. Quando Kelly pegou, Kelly cursava nutrição, né? Era nutricionista. Ela me pegou com um estudo de caso e está comigo até hoje. E agora eu estou com 78 quilos. Mas acho que está bom. Com exceção das bochechas que cresceram muito. Mas é desde magrinho que eu tenho bochechas grandes. Os pastores devem ensinar os homens velhos, as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres novas. Os pastores devem lidar também com os homens jovens. Devem ser exortados a serem equilibrados. Tito 2,6. E os pastores também devem lidar com os escravos ou os empregados. Tito 2, do 9 ao 10. Ensiná-los para que eles sejam bons e honestos trabalhadores. Então, recapitulando, os pastores devem lidar com homens velhos, mulheres mais velhas, homens jovens e escravos. Com qual grupo os pastores não devem lidar diretamente? Com as mulheres jovens. Quem precisa ensinar as mulheres jovens são as mulheres mais velhas, não são os homens. Olha aqui a base bíblica disso. Então tem aconselhamento que eu faço e tem aconselhamento que eu não faço. Mas você chama sua esposa e vai se aconselhar com ela, vai aconselhar junto com a sua esposa. Não vou não. Tem coisas que o homem não deve ouvir, a esposa é que vai, ou outras mulheres da igreja. Não precisa ser a esposa do pastor não. Às vezes a gente coloca muita sobrecarga, a esposa do pastor. Eu sou pastor, porque ela não é pastora não, porque ela é nutricionista. Esse é o trabalho dela. Qual é o ministério dela? É me apoiar. Tem feito isso muito bem. Tem feito até melhor do que o meu próprio ministério. Ela tem feito o ministério dela melhor que o meu. Meus irmãos, e aí nós perguntamos: como tem sido o relacionamento da liderança da igreja com a membresia da igreja? O pastor, ou no caso nós somos pastores, diácono, diaconisa, líderes de maneira geral, temos aconselhado a quem realmente precisa, temos nos aproximado muito das mulheres jovens. Qual é o limite da proximidade entre os homens e as mulheres jovens da igreja? Vocês sabem. Vocês sabem. Não preciso dizer, isso pode, aquilo. Todo mundo sabe qual é o limite. Tá? Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que a gente não possa apertar a mão, abraçar, dar um cheiro, mandar mensagem no WhatsApp. Mas há tempo para isso, há modo de fazer isso. É uma pessoa conhecida da família, da esposa, enfim, é alguém assim, é alguém próximo. Que horas da noite vão estar trocando mensagens no WhatsApp com uma mulher? Então, quer ter uma igreja sã, fale e haja de acordo com a sã doutrina. E é interessante que essa ação de acordo com a sã doutrina é exatamente isso: os relacionamentos na igreja entre liderança e membresia. Em terceiro lugar, os irmãos deveriam viver bem na prática de boas obras.
Tito 2,11, acompanhe comigo, até Tito 3,2. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-lhes para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém que menospreze. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Mais uma vez a ideia de equilíbrio, agora não somente para os líderes, para todos os membros. Nós todos devemos viver na prática de boas obras, tal como houve ontem aqui, tal como haverá dia 6 de julho em Gravatá. Isso não deve ser apenas como eventos da igreja, mas deve fazer parte da nossa própria vida, e nós faremos isso tendo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o texto, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é Jesus Cristo. Ele encarnou, ele desceu do céu, veio aqui para a terra para nos servir, como diz em Marcos 10,45, o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse deve ser o objetivo também de cada um de nós, se quisermos ter uma igreja saudável, uma igreja sã, que prega e que vive essa doutrina, isto é, renunciar à impiedade e às paixões mundanas, viver de maneira justa, sóbria, justa e piedosa, aguardar a volta de Jesus Cristo. Às vezes nós estamos presos demais a essa terra, às preocupações e aos bens dessa terra. Devemos resolver as coisas que a gente tem para resolver mesmo, mas nunca devemos esquecer que aqui nessa terra nós somos peregrinos. Daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui, estaremos com o Senhor Jesus Cristo, que pode voltar a qualquer momento, inclusive. Devemos viver sujeito às autoridades. E os cristãos, o povo de Deus de maneira geral, sempre foi um povo obediente às autoridades, um povo que só praticou e só tem licença para praticar a desobediência civil quando as leis dos homens vão de encontro à lei divina. Então, quando as leis humanas forem de encontro às leis divinas, forem contrárias, aí nós temos a obrigação de desobedecer às autoridades, custe o que custar. Conforme o apóstolo Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos ter o cuidado para não difamar ninguém, o texto diz. Meus irmãos, isso é tão interessante, isso é tão importante, que o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 16. Dizer falso testemunho contra o próximo é a quebra do 9º mandamento. E é impressionante a capacidade que nós, sobretudo nós nordestinos, temos de falar mal uns dos outros. É impressionante. Todo mundo aqui já ouviu aquela história: eu estou te contando para você orar. Tá não, meu irmão, está contando para fazer fofoca mesmo. Meus irmãos, é impressionante como a gente não consegue segurar a língua. Em Provérbios está escrito que há poder em nossas palavras, que aquele que fizer bom uso dela, bom uso da palavra, comerá do seu fruto. Isso é erroneamente interpretado como a nossa palavra tendo o poder de criar as coisas, né? Como a teologia da confissão positiva ensina.
Só Deus tem poder criativo em sua palavra, e Ele não cria mais nada. A criação terminou no sexto dia. Quando a Bíblia diz que há poder em nossas palavras, é o poder de abençoar ou de amaldiçoar, é o poder de ensinar uma coisa boa, de ensinar uma verdade, de aconselhar, de exortar, mas também esse poder pode ser usado para o mal, não deve, mas pode. Quantos de nós já nos entristecemos por alguma coisa que alguém nos disse, por uma crítica, ou por uma repreensão injusta que nossos pais fizeram conosco, ou por alguma humilhação que a gente passou? Esse é o poder da língua. Mas pela mesma língua nós podemos ser abençoados pela palavra de Deus, pela exortação, pelo conselho de alguém que nos coloca para cima. Aliás, a palavra animar, que aparece muitas vezes no Novo Testamento, significa ajudar para cima. Quando Paulo diz que um dos irmãos do primeiro século muito o animou, muito o recreou, eu vou achar aqui, 2 Timóteo capítulo 1, Onesíforo, 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou dele estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Onesíforo tinha o dom da exortação e foi usado por Deus através das palavras para ajudar para cima Paulo, para animá-lo. Então não devemos difamar ninguém, devemos abençoar, não devemos ser dados a brigas, devemos ser equilibrados, devemos mostrar mansidão para com todos. E aí vem a aplicação. Como tem sido nosso comportamento com os nossos irmãos e com a sociedade em geral? Esse mesmo tipo de comportamento também é demonstrado nas redes sociais. Em Mateus 12:34, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Será que nós não podemos aplicar também isso para dizer que os dedos teclam aquilo que está cheio do coração também? Como é impressionante, irmãos, a covardia das pessoas na internet. Então, na internet são muito corajosas para criticar, para explicar, para dizer como faz, mas na prática não agem assim. Então, eu sou constantemente xingado na internet, constantemente, sobretudo no YouTube. Eu mantenho esse sermão, vai para o YouTube essa semana, eu mando minhas mensagens, gravo minhas mensagens, e sempre tem alguém lá me xingando. Você é muito burro, está tudo errado, faltou do pastor ladrão, isso, as mínimas coisas, tá? Às vezes tem até palavrão. Sabe o que eu faço? Antigamente eu brigava com todos eles, mas a gente vai amadurecendo, né? Tanto na fé quanto na idade. Eu vou lá, deixo o cara escrever o que ele quiser, nenhum comentário é restrito nos meus vídeos, nenhum. Pode falar o que quiser, só que o canal é meu. Eu vou lá e apago. Acabou-se. Base bíblica para o blog é esse aqui: evitar contendas, não dar ouvido a tolos, não repreender o tolo. Eu vou lá e apago. Acabou-se. De vez em quando eu posto alguma coisa sobre os dons espirituais, que eu tenho um livro sobre isso, falo sempre sobre isso. Um tempo desse, acho que foi passado, um cara no Instagram, mesmo de comentário, me xingando, dizendo que estava errado, que os dons não existem mais hoje, que todo mundo que fala em línguas é endemoniado, esse tipo de coisa. E eu vendo os comentários chegando, né? Aí eu disse, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu voltei, marquei tudo, excluí, acabou. Perdeu o tempo dele. Meus irmãos, como tem sido nossa vida? Agora, isso não quer dizer que a gente não possa se defender, tá? Então, o crente tem direito de defesa. Nossa integridade, nossa reputação é nosso ministério. Aí, quando tem alguma questão referente à minha integridade, como já aconteceu, e estou disposto a fazê-lo novamente. Uma vez, no meu livro Pregando as Escrituras, teve aquela turma do nem li nem gostei, lá em João Pessoa, um bando de covardes. Eu sabia quem era cada um,
Nenhum deles teve coragem de chegar perto de mim para falar, mas estavam me difamando. Um deles veio e falou comigo. Esses comentários empacaram a venda do meu livro. Digo, opa, aí não. Eu vivo disso, eu vivo do meu trabalho. Escrever eles escrevem, mas falar mal falam. Aí eu disse, eu quero ver quantos deles são machos, pelo menos na internet. Eu pus um comentário lá no Facebook na época, 2017. Eu desafio qualquer um que esteja lendo essa postagem a provar pelas escrituras que o que eu publiquei não tem base bíblica. Eu disse, qualquer um mesmo. Apareceu um. Venci ele no argumento. Outro professor, colega meu, foi meu professor também, disse, Bruno está certo, acabou, cessou tudo, meus livros voltaram a vender, graças a Deus, até hoje é um dos meus livros mais vendidos, pregando as escrituras. Tenho muito orgulho de ter escrito aquele livro. Então o crente também tem o direito de se defender. Agora eu não xinguei ninguém, eu chamei eles de covardes e chamo na cara de qualquer um deles, porque são mesmo, eu não falei mentiras, mas eles estavam mentindo a meu respeito. Então nós devemos evitar brigas. Agora, se tiver que brigar, brigue para vencer, não brigue para passar vergonha não. Em quarto lugar, os irmãos sejam como Neemias. Essa é a ideia. Os irmãos não deveriam agir como quando não serviam a Cristo. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. É importante que lembremos de onde Cristo nos resgatou, irmãos, para que não repitamos o mesmo tipo de comportamento que nós tínhamos quando éramos no mundo. De vez em quando eu vejo alguém dizendo assim, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. E o povo não quer dizer, deixa o povo em paz. Aí de vez em quando alguém diz, mas quando era do mundo, falava isso, ia para o estádio e gritava. Irmãos, quando a gente era do mundo, a gente tinha outro Senhor, era o diabo. Nós servíamos as nossas próprias paixões e ao diabo, antes de servirmos a Cristo. Nós não éramos neutros. Neutro não existe, é gênero do substantivo, em latim e grego, não existia neutro. O Senhor era outro, as atitudes eram outras. Agora, na casa de Deus, a gente pode dizer amém, pode dizer aleluia, pode dizer glória a Deus, mas tem que vir no fundo do coração, não por manipulação de líderes. Então, nós agora temos uma outra energia. Eu gostaria que vocês abrissem aí em Efésios capítulo 2, por gentileza. Durante o período do carnaval, nós tivemos essa igreja fechada 2 domingos seguidos, porque não tinha condições de a gente vir para cá, nem de chegar aqui, né? Mas se Deus quiser, o próximo carnaval, antes disso, a gente já não vai estar mais aqui, vai estar num prédio muito melhor, se Deus quiser. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte, vocês estão acompanhando aí, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age, opera ou atua nos filhos da desobediência. Essa palavra, irmãos, age, no verso 2, significa concede energia. O espírito deste mundo, ou seja, o diabo, dá energia. A palavra literalmente energiza. Ele dá energia, ele energiza os incrédulos para que eles pequem cada vez mais. Como é que alguém pula 7 dias de carnaval ou mais, como aqui em Olinda acontece, sem cansar, sem sentir uma dor na unha? A fonte de energia dele é o diabo, para que ele peque cada vez mais. E Paulo está dizendo que antes de servirmos a Cristo, nós éramos assim também. Mas hoje nós temos uma nova fonte de energia.
Veja comigo, mesmo Efésios mesmo, capítulo 3, versículo 20. É uma doxologia, um louvor, os versículos 20 e 21. E aí Paulo diz: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Agora Deus é quem nos dá energia para cultuá-lo, para servir onde quer que a gente esteja, para exercer os mais diversos ministérios que são presentes na igreja do Senhor, para subir as ladeiras aqui no Impacto de ontem, para fazer o brechó, para pregar a palavra de Deus, para viajar, para gravatar, para plantar igrejas, para tudo, para exercer sua profissão, para criar seus filhos. Deus é que age em nós, Ele nos concede vida, energia. Eu não sei se já aconteceu com vocês, irmãos, mas já aconteceu comigo algumas vezes, de estar muito cansado, chegar para dar aula e dizer: irmãos, eu lembro que uma turma bem chegada que eu tinha, eu disse, cheguei, eu comecei a aula assim, não deveria, né, pedagogicamente falando, mas não me arrependo não. Cheguei e disse: se você está cansado, bata palma. A turma toda bateu palma. Todo mundo estava cansado, fim de semestre. Aí eu disse: irmãos, vamos ficar em pé. Quem tem fé de orar? E eu perguntei: quem tem fé de orar para que Deus renove as nossas forças? Aí houve um silêncio. O irmão falou: eu tenho, pastor. Eu tenho, professor. Então ore. Ele orou. Eu dei uma aula de 1h20, gritando, enfim, aqueles dias que eu estou bem animado. Quando terminou a aula, 10 horas da noite, eu estava descansado. Vocês acreditam? Isso não aconteceu comigo só uma vez não, irmãos. Aquele que nos dá energia renova as nossas forças, até as forças físicas mesmo. O profeta Isaías escreveu que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Até os jovens se cansarão, se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Abraão não se cansou de esperar em Deus, porque ele estava cansado de habitar em tendas. Era como se alguém chegasse, se Deus chegasse para nós e prometesse uma casa de frente ali, um resort lá em Muro Alto, ou em Porto de Galinhas, ou em qualquer praia de João Pessoa, que dá no mesmo. Não dá não, mas em qualquer lugar bonito. Vou dar um apartamento de cobertura para você, de 200 metros quadrados, e você não vai ter que fazer a limpeza não, é o melhor, né? Alguém vai limpar para você. Não vai pagar condomínio, nem mensalidade. Vai ter quantas vagas por precisar na garagem. Você se cansaria de esperar por um apartamento como esse? Eu iria lá ajudar a trabalhar. Opa, está demorando, vocês estão precisando de que aí? Nós não podemos nos cansar de esperar nas promessas de Deus. Deus nos renova fisicamente, renova também o nosso espírito para que continuamos confiando nele. Ele até nos capacita para os ministérios que Ele nos deu para executar. Abra comigo em Gálatas capítulo 2, versículo 8, por favor. Gálatas 2:8. Irmãos, eu vejo assim, irmãos trabalhando, irmãos e irmãs, né, trabalhando nas mais diversas atividades do reino de Deus. E eu fico pensando: puxa, como é que aguenta? Como muita gente pensa, né? Como é que você consegue escrever, por exemplo? Muita gente me pergunta isso. Eu digo: é Deus, irmão. É o nome de Deus. Eu não sei nem explicar. Como é que o pastor aguenta ouvir tanta reclamação da igreja? Como Moisés aguentou ouvir tanta reclamação de quase 3 milhões de pessoas? É Deus que sustenta. Em Gálatas 2:8 nós entendemos isso. O texto diz: pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Isto é, aquele que deu energia a Pedro para que Pedro fosse um apóstolo entre os judeus, também me deu energia para ser um apóstolo entre
para ver pelo que Paulo teve que passar. Como ele aguentou tudo isso? Deus concede energia aos seus servos. Está desanimado, está desencorajado, ore. Eu estou sem vontade de orar, ore até dar vontade. Aí quando der vontade você continua orando. É assim a vida. Não é todo dia que a gente está com vontade de orar, não. Eu sei disso, que eu sou crente há 24 anos. Qual é o que a gente faz quando está sem vontade de orar? Pede a Deus que dê vontade. Aí ele dá vontade e a gente continua orando. E a gente é fortalecido. Em quinto e último lugar, irmãos, para ter uma igreja saudável, uma igreja sã, nós devemos evitar todo tipo de tolices. Tito capítulo 3, versículos 9 a 11. Tito 3, 9 a 11. Tito, evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisão na igreja, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Irmãos, o tempo e os recursos são escassos. Devemos investir nosso tempo naquilo que glorifica a Deus. Devemos ensinar as pessoas a palavra de Deus, aquelas que estão interessadas. Aqueles que causam divisões devem ser repreendidos pela liderança da igreja, e depois de repreendidos uma ou duas vezes, no máximo, devem ser evitados pela liderança, e se provocarem muito problema, devem ser disciplinados e até excomungados da igreja. Alguém de vocês sabe o nome dos 10 espias que não creram na promessa de Deus, sem olhar na Bíblia? Sabe dos 10? Mas a gente sabe o nome dos 2 que entraram na terra, não sabe? A gente coloca Josué e Caleb no nome dos nossos filhos. A gente tem amigos que se chamam Josué e Caleb. Não brinque, irmãos. 10 homens incrédulos desmotivaram 3 milhões de pessoas aproximadamente. Um crente que causa divisão na igreja pode dividir uma igreja toda. Ele tem que ser repreendido e evitado se ele continuar a provocar divisões na igreja. Eu estava dando aula na igreja ano passado, cheguei para dar aula, e aí uma irmã falou comigo que estava muito triste, porque eles estavam fazendo um batistério na igreja, e era um dia de feriado, uma igreja pequena, pouca gente, os homens estavam trabalhando à noite, depois do expediente do trabalho, estavam trabalhando na igreja, cavando lá, e aí teve um dia de feriado, e as irmãs levaram um lanche de manhã, um almoço e até um lanchinho no final da tarde, que já era meio que janta. Um dos homens da igreja, que não fazia nada e atrapalhava quem queria fazer, um Tobias, um Sambalate qualquer, disse: vocês são muito babonas, o pastor, né? Vocês todos. E ela disse: mas pastor, ele chegou e disse a gente. Aí eu disse: irmã, você fez essa comida para agradar o pastor? Não. Eu disse: se tivesse feito, qual era o problema? Para agradar o pastor ou qualquer outro irmão? Eu disse: nenhum. Inclusive, de vez em quando ela levava janta para mim, eu chegava bem cedo lá, ela levava janta para mim. O povo de Deus realmente tem a sua família aumentada, né? 100 vezes mais nessa terra e no porvir a vida eterna, é o que a gente recebe, irmãos. Aí eu disse para ela: irmã, vocês estão fazendo isso aqui para a glória de Deus. O pastor queria fazer o batistério antes do aniversário da igreja. Depois eu conversei com o pastor à parte. Ele disse: pastor, o irmão fulano de tal, eu sei quem ele é, está provocando divisões na igreja. Eu acho que o senhor deveria conversar com ele e repreendê-lo, exortá-lo severamente. Aí eu contei a história. Ele disse: vou fazer isso. Obrigado por ter me avisado. Ele disse: cheguei, as irmãs estavam tristes aqui, pastor. Então, meus irmãos, devemos evitar tolices. Eu chego para dar aula, tem gente que arrogantemente levanta o nariz, não está nem aí, não presta atenção. Eu foco nos alunos que querem aprender, e geralmente eu entrego muito mais conteúdo do que eu fui contratado para dar. Graças a Deus por isso.
E quem foca em aprender, quem se esforça, aprende. Quem não quer, não aprende. Nós temos pouco tempo de vida. 30 ou 40 anos não é muito tempo não, irmãos. Ontem eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com quase 40. Amanhã eu vou ter 60 e já vou estar cansado. É assim ou não é a vida? Passa rápido. Os recursos também, as oportunidades são poucas, além do tempo. Vamos focar em quem quer servir a Deus, quem quer fazer a obra de Deus, e vamos ensinar-lhes a palavra, vamos comungar, vamos lhe abrir portas de emprego, vamos abrir portas ministeriais, vamos auxiliá-los, vamos discipulá-los. Graças a Deus, eu posso ter focado muito no discipulado. Eu louvo a Deus, porque eu não conheço outra igreja que tem focado tanto no discipulado quanto essa igreja aqui. Eu não conheço nenhuma. Mas esse é o foco de nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, irmãos, como nós devemos ter uma igreja sã? Em primeiro lugar, estabelecendo uma liderança sã. Em segundo lugar, falando o que está de acordo com a sã doutrina. Em terceiro lugar, praticando boas obras. Em quarto lugar, agindo, sabendo que não somos mais do mundo, mas servimos a Cristo. E em quinto lugar, evitando tolices e perda de tempo com pessoas tolas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a colocar essa palavra em prática e que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Nós somos barro nas mãos do oleiro, mas que sejamos o melhor barro para que o oleiro trabalhe em nós e através de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.